Quando pensamos na história de Sansão, um dos personagens mais icônicos da Bíblia, a imagem que geralmente surge é a de um homem forte, um guerreiro que enfrentou desafios. Mas, em meio à sua força e feitos lendários, havia duas mulheres cuja influência moldou sua jornada. Dalila, muitas vezes retratada como uma vilã, e sua mãe, cuja fé desempenhou um papel crucial na origem de Sansão. Essa história, tão frequentemente contada, levanta uma pergunta importante. Será que Dalila foi apenas uma traidora? Ou há aspectos mais profundos? E a mãe de Sansão, que frequentemente é esquecida, não merece também um olhar mais atento? Neste vídeo, vamos explorar essas questões, mergulhando em uma análise cuidadosa sobre o papel dessas mulheres na vida de Sansão. Ao longo deste vídeo, veremos como elas podem nos ensinar lições valiosas sobre força, lealdade e sobrevivência. Afinal, entender essas personagens sob uma nova luz nos permite apreciar a profundidade e a relevância dessas histórias para os dias de hoje. A história de Sansão, narrada nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes, ocorre em um período de grande instabilidade para o povo de Israel. Esse era um tempo em que os israelitas viviam sob a opressão dos filisteus, um povo poderoso e inimigo declarado. Dentro desse cenário, surge Sansão, um homem escolhido por Deus desde antes de seu nascimento para libertar Israel. A narrativa começa com um anjo do Senhor anunciando à esposa de Manoá, a mãe de Sansão, que ela daria à luz um filho destinado a ser nazireu, um consagrado a Deus. Esse voto incluía restrições rigorosas, como não cortar o cabelo, não beber vinho e evitar qualquer coisa impura. É nesse contexto de consagração e missão divina que Sansão entra na história. Por outro lado, a sociedade da época era profundamente patriarcal. As mulheres eram frequentemente relegadas a papéis secundários, com suas ações muitas vezes interpretadas apenas em função dos homens ao seu redor. Apesar disso, a Bíblia registra histórias marcantes de mulheres que, mesmo em contextos desafiadores, exerceram influência significativa. Nesse cenário, Dalila e a mãe de Sansão se destacam como exemplos de como as mulheres na Bíblia podem desempenhar papéis fundamentais, seja como figuras de fé ou de escolhas estratégicas. A partir dessa introdução ao contexto, podemos mergulhar mais profundamente nas histórias dessas mulheres, começando com a análise da enigmática Dalila. Dalila é, sem dúvida, uma das figuras mais intrigantes da história de Sansão. Sua introdução na narrativa ocorre em Juízes 16, quando Sansão, já conhecido por sua força e fama, se apaixona por ela. No entanto, sua relação com Sansão se torna uma das mais controversas da Bíblia, marcada por traição e escolhas difíceis. Ao longo do texto bíblico, Dalila é frequentemente vista como uma vilã. Afinal, foi ela quem persuadiu Sansão a revelar o segredo de sua força, seu voto de nazireu e a importância de nunca cortar o cabelo. Porém, ao analisarmos o contexto, percebemos que sua história pode ser muito mais complexa do que parece à primeira vista. Dalila é abordada pelos líderes filisteus, que oferecem uma quantia significativa em dinheiro para que ela descubra o segredo da força de Sansão. Aqui é importante considerar seu contexto. Ela vivia sob uma sociedade opressiva, onde alianças e lealdades muitas vezes se misturavam à sobrevivência. Sua escolha de trair Sansão, embora condenável à luz dos valores morais, pode ser vista também como uma estratégia de autopreservação em um mundo onde as mulheres tinham pouco ou nenhum poder direto. Além disso, Dalila é frequentemente representada como uma figura manipuladora, mas o texto bíblico não entra em detalhes sobre suas motivações pessoais.
Não sabemos se ela estava apenas interessada no dinheiro ou se havia outras razões por trás de suas ações. Essa lacuna deixa espaço para uma interpretação mais empática e reflexiva sobre seu papel na narrativa. Ao analisar Dalila sob essa perspectiva, podemos enxergá-la como uma personagem multifacetada. Em vez de apenas uma vilã, ela representa escolhas humanas em meio a circunstâncias desafiadoras. Sua história, muitas vezes simplificada, nos convida a refletir sobre como julgamos ações de personagens femininas na Bíblia, especialmente quando vistas através de uma lente patriarcal. Com isso, concluímos a análise de Dalila e seguimos para a figura oposta em muitos aspectos. A mãe de Sansão, cuja fé e obediência moldaram o início dessa história. Enquanto Dalila é lembrada como uma figura envolta em mistério e controvérsia, a mãe de Sansão é, por outro lado, um exemplo de fé e obediência na narrativa bíblica. Curiosamente, o texto não menciona o nome dela, chamando-a apenas de a mulher de Manoá. Ainda assim, seu papel é indispensável na história. Sua introdução ocorre em Juízes 13, quando um anjo do Senhor aparece para anunciar que ela daria à luz um filho, apesar de ser estéril. Esse anúncio não apenas trouxe esperança, mas também carregava um peso significativo. O filho seria um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e teria a missão de começar a libertar Israel do domínio filisteu. A mãe de Sansão demonstra uma fé impressionante ao aceitar esse chamado sem questionar. Mesmo quando seu marido, Manoá, insiste em buscar mais instruções, ela permanece firme e confiante na mensagem divina. Essa postura contrasta com outras figuras bíblicas que receberam anúncios divinos e hesitaram, mostrando sua confiança e entrega total à vontade de Deus. Seu papel vai além da obediência. Ao criar Sansão sob as rigorosas restrições do voto nazireu, ela demonstra um compromisso constante com a missão divina de seu filho. Esse compromisso reflete a influência silenciosa, mas poderosa, que as mães muitas vezes exercem nas histórias bíblicas. Comparando-a com Dalila, vemos duas mulheres que impactaram profundamente a vida de Sansão, mas de maneiras completamente diferentes. Enquanto Dalila representava escolhas pragmáticas e complexas, a mãe de Sansão simbolizava a fé inabalável e a dedicação. Juntas, elas compõem um quadro rico de como as mulheres, mesmo em contextos patriarcais, tiveram um papel crucial na narrativa bíblica. Agora que exploramos a mãe de Sansão, seguimos para uma reflexão mais ampla sobre o papel das mulheres na Bíblia, analisando como elas são frequentemente retratadas entre os extremos de vilãs e heroínas. A Bíblia é repleta de histórias de mulheres que desempenharam papéis cruciais, sejam eles de heroínas, antagonistas ou figuras ambíguas. No entanto, a maneira como essas histórias foram interpretadas ao longo do tempo muitas vezes as reduziu a arquétipos simplistas, santas ou pecadoras, submissas ou manipuladoras. Dalila e a mãe de Sansão são exemplos dessa dualidade, mas elas estão longe de ser as únicas. Pensemos, por exemplo, em Ester, a rainha que arriscou sua vida para salvar seu povo, ou Débora, a juíza e profetisa que liderou Israel em um período de guerra. Essas mulheres são amplamente celebradas como heroínas, mas mesmo assim, suas histórias são frequentemente enquadradas em termos de sua excepcionalidade, como se fossem exceções em um mundo dominado por homens. Por outro lado, personagens como Dalila, Jezabel e até Eva são frequentemente retratadas como vilãs, sendo associadas a traição, manipulação ou desobediência. Essa visão unidimensional obscurece as complexidades dessas mulheres, ignorando as circunstâncias sociais, culturais e históricas que moldaram suas ações. A questão não é apenas como essas mulheres foram retratadas,
mas também como essas interpretações influenciam nossa visão moderna das mulheres na Bíblia. Muitas vezes, a sociedade projeta suas próprias normas patriarcais ao interpretar essas narrativas, reforçando estereótipos que persistem até hoje. Reexaminar essas histórias com uma perspectiva mais inclusiva nos permite reconhecer a humanidade e a complexidade dessas personagens. Mulheres como Dalila não são apenas vilãs. Elas são reflexos de escolhas difíceis em contextos desafiadores. Da mesma forma, mulheres como a mãe de Sansão nos mostram que fé e obediência podem ser formas poderosas de resistência em um mundo hostil. Essa análise mais ampla das mulheres na Bíblia nos prepara para uma conclusão inspiradora. Como essas histórias ainda podem nos ensinar lições valiosas sobre inclusão, força e empatia nos dias de hoje. As histórias de Dalila e da mãe de Sansão oferecem um retrato poderoso das mulheres na Bíblia e de como suas ações, escolhas e fé moldaram as narrativas sagradas. Embora venham de contextos e perspectivas tão diferentes, ambas desempenharam papéis fundamentais na vida de Sansão e, por extensão, na história de Israel. Dalila, muitas vezes reduzida à figura de uma vilã, nos ensina sobre a complexidade das escolhas humanas. Ela viveu em um contexto de opressão e necessidade, onde decisões difíceis eram inevitáveis. Analisá-la com empatia nos ajuda a compreender que nem toda ação condenável é desprovida de nuance ou motivação. Por outro lado, a mãe de Sansão nos lembra da força silenciosa, da fé e da dedicação. Seu papel, muitas vezes ignorado, é um exemplo de como a obediência a um propósito maior pode impactar gerações, mesmo que sua influência não seja sempre reconhecida. Ao refletirmos sobre essas histórias, somos desafiados a olhar para além dos estereótipos, tanto na leitura bíblica quanto na maneira como enxergamos as mulheres ao nosso redor. Essas narrativas nos convidam a buscar uma perspectiva mais inclusiva, que reconheça tanto os desafios quanto as contribuições das mulheres, sejam elas heroínas, vilãs ou algo entre os dois. Hoje, em um mundo que ainda luta contra desigualdades de gênero, essas histórias têm muito a nos ensinar. Elas nos lembram que a verdadeira força não está apenas em feitos grandiosos, mas também nas escolhas cotidianas, na resiliência diante das adversidades e na coragem de seguir em frente, mesmo quando não há garantias. Concluímos então com um convite: que cada um de nós olhe para as histórias bíblicas com novos olhos, buscando entender não apenas os eventos, mas também os contextos e as pessoas que os moldaram. E, ao fazer isso, que possamos aplicar essas lições em nossa própria vida, promovendo empatia, inclusão e reconhecimento das histórias que muitas vezes permanecem à margem.